Você sabe qual é a pior dor? Não é a dor física, é a dor da expectativa. Quando você espera algo de alguém, confia, acredita e aquilo não acontece. Ou quando você é ferido por alguém que você nunca imaginou que iria te ferir. Se você já sentiu isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar algumas reflexões que podem mudar a forma como você está lidando com tudo isso hoje. E eu quero começar te contando a história da Conceição. Falamos dela na última mensagem e hoje eu vou trazer uma história dela que ela compartilhou comigo. A Con passou por uma dor profunda, uma dor que não foi física, foi emocional, uma dor que nasceu da expectativa humana, expectativas que não foram correspondidas, situações que machucaram, feridas invisíveis, mas reais. E talvez você esteja se identificando agora, porque esse tipo de dor muita gente carrega. E aqui existe uma verdade que a gente precisa encarar. Nós, todo ser humano, somos falhos, sem exceção. As pessoas são falhas. Por mais que alguém te ame, por mais que alguém queira acertar, em algum momento essa pessoa pode te ferir, te magoar. E quando a nossa expectativa está nas pessoas, a frustração se torna inevitável. Por isso, a palavra de Deus nos direciona. No livro de Salmos, capítulo 143, versículo 3, diz: Não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Este versículo nos convida a refletir sobre a verdadeira fonte de nossa segurança e esperança, enfatizando que a salvação não vem de autoridades terrenas, mas sim de Deus. Ou seja, não coloque o peso da sua expectativa em pessoas, porque elas não têm capacidade de sustentar isso. Mas Deus tem. Deus é o Todo-Poderoso. E quando essa frustração acontece, Deus permite um processo de tratamento, um processo de transformação. Se estivermos com os olhos fixos em Jesus, conseguiremos entender que tudo pelo que passamos é por um propósito muito maior. No livro de Jeremias, capítulo 18, Deus leva o profeta até a casa do oleiro e lá ele vê algo extraordinário. O oleiro estava moldando o vaso, mas o vaso se quebrou na mão dele. E o que ele fez? Ele não descartou o barro. Ele começou tudo de novo. Em Jeremias, capítulo 18, versículo 6, está escrito: Como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Isso significa que, mesmo quando algo se quebra dentro de nós, Deus não nos descarta, mas sim, Ele nos refaz por um propósito muito maior. E esse processo, muitas vezes, envolve dor. A Bíblia diz que o fogo representa purificação. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 9, está escrito: Eu os purificarei como se purifica a prata, e os provarei como se prova o ouro. Ou seja, o fogo não vem para destruir, vem para tirar aquilo que não pode permanecer. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê o maior exemplo de dor com propósito. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha isso! Jesus foi ferido, Jesus foi moído, mas aquela dor veio cura, veio salvação. E foi exatamente isso que aconteceu com a Conceição. No meio da dor, no meio da frustração, no seu momento de maior sofrimento, Deus começou a trabalhar no coração dela. E aquilo que poderia ter gerado amargura, gerou cura, gerou propósito. E ela, com seu coração voltado para Deus,
ela decidiu perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não viver preso à dor. Ela desenvolveu compaixão por quem já sofreu. Entende a dor do outro de forma diferente. Nada do que ela passou foi em vão. E hoje ela é capelã. Ela entra em hospitais, ela conversa com pessoas enfermas, ela leva esperança, ela leva salvação, ela fala de Jesus. Percebe isso? A dor dela virou ferramenta de cura na vida de muitos. Deus nunca desperdiça a dor. E agora eu quero compartilhar contigo 3 lições. Primeira, não coloque sua expectativa nas pessoas. As pessoas falham. Coloque sua expectativa em Deus. Deus nunca falha. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz: Bendito é o homem que confia no Senhor. Quando a sua expectativa está em Deus, você não se quebra com facilidade. Segundo, o processo dói, mas transforma. Ninguém gosta do processo, mas é nele que Deus trabalha, é nele que Deus molda, é nele que Deus fortalece. O fogo não destrói quem está nas mãos de Deus. Muito pelo contrário, ele purifica. Terceira lição: a sua dor pode se tornar o seu propósito. Aquilo que te feriu pode ser exatamente o que Deus vai usar para curar outras pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 diz: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar o que estão passando por tribulações. Ou seja, você não passa por nada em vão. Talvez você esteja vivendo algo assim hoje. Talvez alguém te feriu. Mas, e se Deus estiver usando isso para transformar o seu coração para um propósito muito maior? E se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, porque quando a nossa expectativa está em Deus, a gente não se quebra, a gente é transformado. Até a próxima!